Meu nome é Célia Fontes. Desde a minha época que eu me recordo, que eu me lembro, que eu perdi a minha mãe muito cedo, então eu não cheguei a conhecer a minha mãe. A minha mãe faleceu no parto de uma irmãzinha minha. Então, todos nós, a gente não conheceu a minha mãe. Daí, com o passar do tempo, a minha mãe faleceu, né? Daí o meu pai casou de novo. A minha madrasta, ela era muito ruim. Ela não deixava a gente estudar. E quando eu comecei a ir para o primário com 7 anos, eu e meus irmãos, a gente não podia estudar porque ela dava cada surra na gente. E nós ganhávamos uns cadernos de 8 folhas na época. E ela pegava e rasgava todinho esses cadernos e batia em nós. Mas batia mesmo. Eu tenho até problema na coluna hoje, de tanto dela me bater. Quantos irmãos vocês eram? Nós éramos em 5. Na 6ª filha, minha mãe faleceu. Morreu em casa, era no meio do mato, não tinha médico na época. Os partos era tudo feito com a senhora lá que fazia. Parteira, né? As parteiras que falavam antigamente. Toda semana morria uma mãe. Era raro assim, a semana que não tinha nenhuma mãe morta. Sempre morria uma mãe. Você é daqui de Ponta Grossa? Não, eu sou de Laranjeiras, interior de Laranjeiras do Sul. Daí, com o passar do tempo, uma das professoras resolveu tirar nós do meu pai, porque senão ela ia acabar matando a gente. Nós estava na época muito magro, tipo aquelas crianças do Nordeste, compridão assim, magro. Cabelo ralinho por aqui, completamente desnutrido. E daí uns fazendeiros. Eu fui com uma família e meus irmãos foram, cada um foi com uma família, né, para poder sobreviver. A gente sobreviveu a essas famílias que acolheram a gente. E como que era com essas famílias daí? Com essa família daí já foi melhor, porque daí eles eram fazendeiros, a gente não passava fome, e daí foi aonde eu estudei o primário, né? Estudava meio-dia ia para a roça trabalhar. A gente não tinha calçado, a gente trabalhava descalço, a roupa era feita com fio de costura na mão, né? A gente passou muita necessidade na época. Nossa, era terrível. E os seus irmãos, contato com eles? Os meus irmãos, agora faz o quê? Em 6 anos eu encontrei um no Mato Grosso. Eu nunca mais vi eles. Nossa. Porque foi doado um para cada família e a gente perdeu o contato. Eu até tentei procurar, entrei nas redes sociais, não consegui encontrar. Eu achei um mais velho no Mato Grosso. Como é que ele está hoje? Tá bem. Ele é casado, ele já é avô, estava me contando, sabe? Mas foi terrível a nossa vida de infância. Daí com quando eu completei 21 anos, eu resolvi vir para Ponta Grossa. Falei, eu vou procurar alguma coisa para mim, vou melhorar de vida. E daí vim para Ponta Grossa, foi aonde eu encontrei a Rose, né, que é a mãe do Guilherme. Aí eu morei com ela até casar. Daí eu saí da casa da Rose para casar. Mas foi terrível, porque eu não sabia nada. Quando eu cheguei aqui em Ponta Grossa, com 21 anos, eu segurava na roupa dela para cruzar a rua. Pense, eu segurava na roupa dela para cruzar a rua, porque eu não conhecia a cidade grande. Só no meio do mato, né? Então era eu e mais uma bugra. Nossa, tem muita história para contar. Aí eu saí para casar. Daí eu saí, casei. Hoje eu tenho um casal de filhos. O Alexandre, mais velho, é açougueiro. E a minha moça é fotógrafa. E hoje eu sou serviços gerais, trabalho na padaria Santana. Hoje eu tenho uma vida boa,
Graças a Deus. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 57 anos. Quando eu fui também no meu primeiro menino internada na Santa Casa, eu fiz 2 cesáreas porque eu não podia ter parto normal devido de tanto a surra que eu levei, né? Então daí eu não pude ter parto normal, foi cesariano. Não tinha ninguém para me levar. Quem que me levou? O frei da igreja. O frei da Imaculada Conceição me levou para o hospital. Eu fiz cesariana. Eu fiquei lá 3 dias sozinha. Depois daí que eu ganhei alta, que eu fui embora com a minha menina. Porque eu não tenho família aqui em Ponta Grossa. E lugar nenhum, né? Só esse irmão meu que eu achei no Mato Grosso. E o que você lembra lá da... Você falou que muita gente morria, muitas mulheres morriam. Uhum. Mas também crianças, então, bebês, talvez. As crianças, nossa, era terrível. As crianças faleciam, saindo bichas pela boca, pelo nariz. Eu lembro, nossa, muito terrível. Os caixão, onde era colocado os mortos, era feito na serraria. Só com um paninho preto por cima e colado com taxinha ainda, sabe? E daí os caixão eram colocados em cima dos caminhões de tora. Então, quando eu chegava no cemitério, os defuntos estavam tudo virados de bruço. Porque, nossa, aquilo era assim, digamos assim, mais parecido com um filme de terror. Terrível, muito terrível, aquela época. É quando vem, você para assim para pensar e para comentar, é uma coisa muito triste, lamentável. Mas era assim mesmo, bem assim. Às vezes você ouve uma palavra e não sabe o que é, né? Aí o que aconteceu? Comprei um dicionário para mim. Aí quando eu ouvi alguma coisa assim, uma palavra, uma coisa diferente que eu não sabia o que era, eu comecei a procurava no dicionário. E daí eu comecei a ler livros. Eu li tantos livros. Coleção do Paulo Coelho inteira. Eu já li. Quando sai livro assim, dele, eu gosto muito. Então eu gosto de ler. Leitura. Né? Então eu fui aprendendo. Hoje eu sei escrever, eu sei ler. Tudo com que eu aprendi sozinha. E com a ajuda do dicionário. Assim, para... E você incentivou seus filhos? Conseguiu dar estudo para eles? Sim, os 2. Graças a Deus. E o seu pai, você não teve mais notícia? Não, o meu pai, ele faleceu. Meu pai já é falecido. E a ex-mulher dele, que é viúva, né, casou com um outro cara e foi embora para Curitiba. Também nunca mais vi. Mais mágoa dela? Não, hoje eu não tenho mais mágoa. Sabe, é um aprendizado assim, que eu não sei nem explicar. Foi muita tortura da parte dela. Porque se fosse hoje em dia, né? E ela, além de tudo isso, ela ameaçava a gente. Ela fazia nós tomar banho no rio, na água fria. Surrava a gente no rio. E fazia tomar banho no rio todo santo dia. Não podia esquentar a água, não podia nada. Tinha que ser no rio. E, nossa, o meu irmão ficou com problema na cabeça de tanto que ela batia no menino. Foi terrível. A nossa infância só começou a melhorar depois que os fazendeiros de Laranjeiras resolveram adotar a gente. Pegavam para criar, assim, porque hoje não pode, mas antigamente podia. Mas assim, com essas famílias que vocês foram morar, porque vocês eram crianças, né, na época? Crianças. Vulneráveis, né? Poderiam sofrer ali tantos abusos ali. Nossa Senhora, mas depois lá não. Ela mandou cortar já aquele cabelo, a gente estava cheio de piolho, ela cortou cabelo, ela furou a orelha da gente, colocou brinquinho, eles tinham um imenso carinho assim. Eu fiquei com uma família de polaco, de polonês. E eu era a única preta no meio de todos eles branquinhos. Eu era mais a morena, né?
Então só me chamavam de nega, a minha nega, vem cá minha nega. E ficou, meu apelido sempre foi nega. Nossa, família é um presente de Deus que a gente tem. E você, como morou em várias casas, né? Você pode falar que família não é só aquela de sangue, né? Não, a família não é só de sangue, família mais é aquela que cria, aquela que te acolhe, que te dá carinho, que te dá respeito, que todo dia te dá um abraço gostoso, que te incentiva nos momentos quando você está triste, quando você está com problema. Eu aqui em eu falo que Ponta Grossa hoje é o meu aconchego. Eu paro e penso como eu fui bem recebida aqui em Ponta Grossa, como as famílias daqui de Ponta Grossa são carinhosas, respeitam as pessoas. Nossa, eu cheguei aqui, eu não sabia cruzar a rua, eu fui bem recebida, eu fui bem tratada, eu tinha comida, né? Lógico que eu trabalhava, mas eu tinha comida, eu tinha minha cama limpinha. Nossa, eu tenho muitos amigos hoje aqui em Ponta Grossa, conheço muita gente. E a gente aprende a ser humilde, depois que se passa tanta coisa na vida. Então eu sou muito humilde, porque aprendi muita coisa nessa vida. Hoje eu sei que não é a roupa que faz a gente, e sim é o coração. Yeah!